Fala pessoal do Podcast Mão, tudo certo com vocês? Hoje é 23 de dezembro de 2022, quase véspera de Natal, mas com muitas informações sobre o Corinthians, né? Vamos começar com Felipe Coutinho, do Aston Villa, desejo de Natal do Corinthians. O que vai acontecer? O Aston Villa vai esperar a janela de transferências europeia que termina no final de janeiro, porque o Aston Villa vai tentar vender o Felipe Coutinho para algum outro clube da Europa para recuperar o dinheiro investido no jogador. Caso nenhum clube da Europa queira contar com Felipe Coutinho, aí sim a equipe europeia pode quebrar o contrato do jogador apenas para economizar os seus salários, que giram em torno de 3,5 milhões de reais por mês, né? Aí o Aston Villa fica sem o Felipe Coutinho, mais ou menos o que o Corinthians gostaria de fazer com o Luan. Se desse para quebrar o contrato do Luan e economizar 1 milhão de reais por mês. O Aston Villa quebraria o contrato do Felipe Coutinho e economizaria 3 milhões de reais por mês. Mas isso, repito, no final da janela europeia, porque o Aston Villa ainda espera que algum clube queira comprá-lo. Aí o Aston Villa ainda recebe algum dinheiro pela venda do jogador. Se no final da janela de transferências não pintar nenhuma oferta por Felipe Coutinho, mais ou menos como aconteceu com o William, quando ele veio para o Corinthians, que estava no Arsenal, né? O pessoal ficou esperando ali para ver se algum clube queria o William, ninguém quis, ele veio para o Brasil. Aí o Felipe Coutinho quebra o contrato lá com o Aston Villa, de comum acordo, lógico, né? Tanto o Aston Villa quanto o Felipe Coutinho quebram o contrato e ele vem para o Brasil aceitando ganhar 1,5 milhão de reais. A informação que eu tive é que ele já aceitou a proposta corintiana de diminuir o salário, diminuir bem, de 3,5 milhões para 1,5 milhão de reais por mês, que é o teto corintiano, é a grana que recebem os maiores jogadores do Corinthians, Cássio, Renato Augusto, Roger Guedes, esses todos aí, né? Enfim, sobre o Felipe Coutinho é isso. Sobre o Yuri Alberto, né, deu o que falar, o meu tweet de ontem. O que aconteceu? Tem um jornalista brasileiro que mora na Rússia, chamado Fábio Aleixo, com quem eu converso bastante, que ele republicou uma notícia de um jornal lá, que eu não sei falar o nome, dizendo que os empresários russos do Zenit vieram ao Brasil não para vender Yuri Alberto ao Corinthians, mas sim levar o Yuri Alberto do Corinthians, porque os atacantes, eu até anotei aqui, Ivan Sergeev e Mateu Cassiera não vivem um bom momento lá no futebol da Rússia e por isso os empresários russos, o Medvedev, o Goribovrov, sei lá o nome dos caras, gostariam de levar o Felipe Coutinho neste momento. Eu me espantei, né? Eu achei estranho e tal. Até falei com o Fábio Aleixo, o Fábio falou que não acredita nessa possibilidade, né? Que ele acha que os russos vêm aqui para vender o Yuri Alberto ao Corinthians, mas eles pedem 25 milhões de euros, são irredutíveis em relação a isso, e o mais provável, tô descascando aqui, e o mais provável é que a negociação seja bastante complicada para o Corinthians e o Corinthians tenha que envolver muitos jogadores, além do Ivan e do Mantuan, para chegar a estes 25 milhões de euros. Esses jogadores poderiam ser o Adson, o Robert Renan, o Pedrinho da base, entre outros atletas. Só que eu conheço um jornalista da época que eu fiz a Copa da Rússia, né, de 2018, que de vez em quando eu falo com ele. A gente fala num inglês meio macarrônico, assim, mas dá para entender. E ele me reafirmou a informação do jornal. Falou que os dirigentes russos querem sim levar o Yuri Alberto agora para a Rússia e que eles vêm ao Brasil para tentar convencer o jogador que seria melhor para a carreira dele voltar à Rússia neste momento para ser titular do Zenit. Ele seria titular da equipe, titular absoluto, né? Deixaria esses outros dois caras aí na reserva e receberia um salário até maior daquele salário que ele receberia
que ele recebia quando jogava no Zenit da Rússia. Então, a vontade do Yuri Alberto é ficar no Corinthians, a vontade do Corinthians é ficar com o Yuri Alberto, a grande dificuldade é a grana, 25 milhões de euros que o Corinthians não tem para pagar o Yuri Alberto, e a vontade dos russos, segundo me passaram essas fontes, é levar o Yuri Alberto neste momento para o futebol da Rússia. Vamos ver o que vai acontecer, né, pessoal? Quis passar como diria Samir Carvalho, este blend de informações para vocês. Um abraço para o Samir, grande amigo. Um abração e até a próxima, pessoal.